1966, milhares de pessoas assistiam pela primeira vez o que pode ser considerado a cena mais importante da história de Doctor Who. Os minutos finais de Tenth Planet mostraram um momento histórico, a regeneração do primeiro para o segundo Doutor. Essa ideia surgiu quando tomou-se conhecimento que seu ator principal, William Hartnell, se encontrava debilitado para continuar atuando. Tendo tomado a decisão em manter a série no ar para as novas temporadas, a BBC escolheu o ator Patrick Troughton para assumir o papel principal, se tornando então o segundo Doutor. Daqui em diante, o conceito da regeneração foi quem manteve e mantém Doctor Who no ar por muitos anos, apresentando inúmeras novas versões de seu personagem. E uma das brincadeiras mais comuns entre os fãs da série é de estabelecer quais são suas encarnações favoritas e quais são as suas menos favoritas. É por isso que no vídeo de hoje trago a vocês uma versão atualizada do meu ranking de doutores favoritos. Bom, antes de começar, eu quero frisar a vocês que se trata de uma lista pessoal referente aos meus doutores favoritos, os que eu mais gosto, e não é uma lista onde eu defino quem é o melhor Doctor ou qual é o melhor Doctor. Como eu já disse em vídeos anteriores do canal, pra mim não existe essa de quem é o melhor Doctor, não existe essa do o melhor Doctor é esse. Cada um tem seus preferidos e suas preferências, pois se trata de algo muito pessoal, porque tem gente que vai preferir encarnações mais cômicas, outras vão preferir encarnações mais sérias e por aí vai. Até que isso se enquadra em outras coisas da nossa vida, como existem pessoas que gostam de chocolate, como também existem as pessoas que não gostam de chocolate, ou as pessoas que gostam de pizza, como também as que não gostam, e por aí vai. E também é bom deixar claro que eu não odeio nenhum doutor, eu gosto de todos eles. Então, se tal doutora ou doutor ficar na última posição, em posições baixas, isso não significa que eu acho ou intitulo eles como ruins, nada disso, mas sim que eu gosto deles, porém, os que estão acima dele, né, desse doutor específico que se encontra abaixo, eu gosto um pouco mais, mas não significa que eu não gosto dele, entendeu? E pra finalizar, doutores que não serão ranqueados. Obviamente que o 14º e o 15º, né, o 14º David Tennant e o 15º Inchut Gatwa, porque no momento que esse vídeo tá sendo gravado, a gente não tem nada assim pra tirar meio que um parâmetro, a não ser, sei lá, segundos de teasers e trailers, então seria injusto ranqueá-los, né, sendo que eles só aparecem em pouquíssimos segundos, então não tem o porquê, não tem nem motivos pra ranquear ou comparar eles com os outros doutores. Os doutores do universo alternativo também, como, por exemplo, o terceiro doutor do David Warner, eu ouvi pouco dele nos áudios da Bernice Summerfield, eu gostei bastante, mas não vai estar aqui. O Peter Cushing não, o Shalka também, aquele do Curse of Fatal Death também não, nem a baboseira dos doutores de Morbius lá, que eu não concordo, do Chibnall, só os da lore principal, podemos dizer assim. Os que vocês veem na série de TV, os da série clássica, o do filme, que é o 8º, e o do New Who, vocês entenderam. Mas vamos lá então, sem mais delongas, bora lá então começar o meu ranking. Então na 15ª posição temos a doutora fugitiva, ou Ruth Doctor, ou doutora da Ruth, ou não sei. Olha, pelo pouco que foi entregue da doutora da Ruth, eu gostei bastante da personagem, da personalidade. Ela tem até um jeito mais cascudo, ela até zoa a Sonic Screwdriver, né, a chave de fenda sônica, dizendo que ela é inteligente o suficiente pra ter que ficar dependendo de um único acessório. Tipo, eu não preciso disso pra resolver os meus problemas, mas infelizmente ainda é impossível não associar essa encarnação com a teoria da Timeless Children, que vocês sabem, particularmente eu não sou fã, não gosto, acho que também a grande maioria dos fãs também não gosta. E não, eu não vou entrar em detalhes sobre esse episódio, sobre a teoria, eu já falei muito disso aqui no canal. Sem dizer que a Ruth Doctor ainda é um enigma, como vocês perceberam quando eu fui anunciar ela. Eu não sei qual é a contagem dela, onde ela se encontra na contagem dos doutores, se ela é pré-Hartnell mesmo. Muitos dizem que talvez tenha um envolvimento naquela teoria da temporada 6B do segundo doutor, né? O Chibnall falou que ela realmente é do passado, mas nem o título ela tem definido, né? A gente não sabe se é doutora fugitiva, se é doutora da Ruth ou Ruth Doctor, então
né? Mas enfim, por motivos de termos muito pouco, infelizmente, né, ela também é usada pelos escritores pra reforçar, né, uma teoria que pra mim, pelo menos, não cola, e pra muita gente também não cola, que é a da Timeless Children. Infelizmente, ela ocupa a última posição do meu ranking. E é como eu disse, agora de pouco, não significa que ela é a pior doutora de todas, nada disso. Eu gosto, sim, da Ruth Doctor, do pouco que é entregue dela, eu gosto bastante. Bom, agora vamos para a 14ª posição, ficou com o Doutor da Guerra, do John Hurt. Minha relação com o Doutor da Guerra é bem parecida com a da doutora da Ruth, né, a Doutora Fugitiva, só que eu gosto um pouco mais dele por conta do conceito de ser uma forma física escolhida pelo próprio doutor, né, para encarar a Guerra do Tempo. Como a gente vê lá no Night of the Doctor, foi concebida, né, como forma de agradecimento lá das irmãs Carr, né, pro doutor pelo que ele fez para elas em Brian of Morbius, e também a gente pode considerar aquele áudio duplo do Eighth Doctor Adventures também. Eu acho que o Steven Moffat soube explicar e encaixar tudo muito bem na cronologia, né, entre o 8º e o 9º, juntamente com uma justificativa bem aceitável, na minha opinião. Então, diferente da ideia do Chibnall, eu gosto dessa ideia e do conceito dessa encarnação, mas ela se encontra bem abaixo do meu ranking pelas poucas aparições, e também porque, sei lá, até o momento, não sei se, obviamente, isso talvez possa mudar futuramente, eu não tenho nenhum interesse, assim, de consumir algo do expandido desse doutor, seja as boxes de audiodramas, não. É porque, sei lá, eu gosto mais de deixar o evento da Guerra do Tempo no imaginário, sabe? Tipo, um evento assim, tipo, nossa, aconteceu a guerra papapá, do que ficar entrando em muitos detalhes. Não sei, como eu falei, pode ser que um dia eu venha mudar de ideia e venha consumir essas coisas da Time War, como também consumir as coisas do Doutor da Guerra, obviamente que tá conectado os dois, né, o burro. Mas enfim, vamos agora pro próximo. Seguindo então na 13ª posição, a 13ª doutora da Jodie Whittaker. É o seguinte, de um tempo pra cá, a minha relação com a doutora da Jodie Whittaker mudou muito. Antes, vocês são provas, né, do pessoal que já é inscrito já há um tempo, eu achava a personalidade dela muito sem sal, tipo, muito sem graça, sem brilho. Hoje eu não acho tanto assim. Reassistindo a sua era, eu percebi que essa encarnação tinha um enorme, mas um enorme potencial de ser muito mais daquilo que nós vimos em tela. E o principal culpado disso, o que prejudicou muito a sua doutora, foram as escritas ruins e o péssimo desenvolvimento de personagem de toda a era Chibnall. Ela é cheia de inconsistências, uma hora ela fala que é isso, que gosta disso, e depois a gente vê ela falando que não gosta, né, e depois se contradiz. Então, até tem uma nítida intenção dessa doutora ter uma personalidade de ser muito bondosa, que abraça causas em prol da união, mas é tudo muito mal colocado, mal desenvolvido, com muitas inconsistências, coisas assim que vai totalmente contra essa ideia, que acaba meio que contradizendo. E outra, você não vê um progresso significativo de mudança ou de moldagem da personagem. Na real, o que eu vejo é uma atriz dando o máximo, só que sendo ofuscada pelos idealizadores, né, pelos escritores, né, pra quem montou essa encarnação. Hoje em dia eu gosto da doutora da Jodie, gosto sim, muito diferente de um tempo atrás. Hoje ela rouba, assim, a minha atenção de tela, eu gosto muito do traje dela, por mais que os trejeitos dela lembram bastante do David Tennant, eu gosto, passei a gostar, mas por conta desses problemas da era Chibnall, de verdade, mas de verdade mesmo, eu não consigo colocá-la mais acima desse ranking, sabe? Eu acho que a atriz merecia muito mais, essa doutora merecia muito mais, principalmente por ser a primeira vez que o doutor se regenerou em um corpo de mulher, né? Que a primeira vez o doutor é uma mulher, então é algo muito importante, e acabaram desperdiçando essas chances de fazer algo muito maneiro, infelizmente. Bom, seguindo na 12ª colocação, que vai gerar polêmica, claro que vai, temos o 10º doutor do David Tennant, que, comparando as outras encarnações desse ranking, mesmo tendo um novo contato, essa foi talvez o único, assim, que eu não mudei de ideia, sabe? Que eu mantive a mesma ideia. Não me entenda errado, tem certos episódios e certos momentos que eu amo o 10º doutor. Ele tem talvez uma das presenças de telas mais fortes de toda a série. O David Tennant coleciona atuações antológicas em vários episódios, em vários momentos da sua era. Eu reconheço totalmente e entendo porque ele é, junto com o 4º
doutor, do Tom Baker, o mais querido e popular da série, mas o motivo de eu preferir mais os outros doutores que vêm a seguir nesse ranking, que está na frente dele nesse ranking, primeiro, eu gosto, mas eu não sou um grande apreciador da Era Tennant. Eu não costumo revisitar muito, mas eu gosto. E o segundo é o quanto essa encarnação se torna de um herói implacável para um enorme egoísta. Tipo, eu sei que é tudo intencional, que faz parte de um plano de desenvolvimento de personagem, dos escritores, dos idealizadores, mas o cara toma uma postura que não importa as consequências que isso vai gerar para os outros, o importante é que ele é o único senhor do tempo vivo, então ele tem o controle do tempo, eu faço as minhas regras, sabe? Isso não cola pra mim, eu não consigo ver isso com bons olhares. Sem dizer que ele tem todo um estereótipo do homem galanzão, né? Do galã ideal que conquista a maioria das mulheres bonitas e atraentes que ele se depara em suas aventuras, né? Um homem apaixonante que beija várias. Eu não sou um grande fã disso, e também me incomoda bastante a forma como inicialmente lá na terceira temporada ele trata a Martha, sabe? Sei lá, me incomoda, eu não acho aquilo muito legal. Então, pra não me estender muito, volto a dizer, não me entender errado, eu não sou um hater do 10º Doutor, eu gosto bastante dele, tem episódios que eu fico, nossa, esse doutor é muito incrível, é muito maneiro, eu acho maneirão, assim, ó, as performances do David Tennant, tem vários episódios que eu gosto demais, mas comparado aos próximos, né, os doutores que estão acima nessa lista do 10º, ele vai ficar, infelizmente, aí pra muitas pessoas, né, que gostam dele, que é muito fã dele, vai ficar abaixo. Desculpe. Bom, agora na 11ª posição, olha só, combinou. Na 11ª posição temos o 11º Doutor, do Matt Smith. Por mais que o Doutor do Matt Smith também tenha esse estereótipo do galanzão, né, igual ao 10º, o diferencial que me faz gostar um pouco mais dele é porque ele tem uma essência bem mais alienígena em seu personagem. Não me entenda errado, o 10º também tem, mas os trejeitos do 11º, as atrapalhadas dele, o jeitão dele engraçado, me faz, tipo, dizer assim, tipo, esse cara vem de outro mundo, esse cara não é desse planeta, não é possível. E não tem como esconder, ele é sim muito influenciado pelo 2º Doutor, do Patrick Troughton, esse jeito mais atrapalhado, junto com a gravata borboleta, né, que não esconde muito isso. O próprio Matt Smith chegou a declarar, né, que assistiu a alguns arcos do Troughton e se apaixonou totalmente pelo personagem dele, mas mesmo com isso eu vejo traços de originalidade no 11º. Ainda ele consegue ter uma marca única, uma identidade. Ele tem esse jeito mais engraçado do Troughton, mas você consegue ver muitas diferenças, como por exemplo o 2º, ele é um pouco mais acuado, né, ele é um pouco mais recolhido em situações onde intimidam ele, né. Já o 11º ele tem peito para encarar de frente, ele tem uma postura mais, assim, um pouco até mais agressiva, demonstrando até mesmo ter uma fúria, assim, meio assustadora, assim, às vezes você fala, caraca, esse doutor é sombrio, sem dizer que assim como o David Tennant, o Matt Smith também coleciona atuações que são, tipo, uma aula, e sei lá, eu acho que é isso. Eu acho que a forma como o ator incorpora o seu personagem, ela acaba sendo muito marcante e muito divertida. Ela traz essa coisa assim de tipo, caraca, esse cara é de outro mundo, né? Bom, seguindo então, agora já entramos no top 10, né? Então na 10ª posição temos o 9º Doutor, do Christopher Eccleston. Sim, o 9º Doutor é o meu segundo favorito do New Who, porque além das atuações primorosas do Christopher Eccleston, eu gosto demais de todo o conceito por trás desse doutor. Ele é a encarnação pós-guerra, uma espécie de um soldado que acabou de se deparar com os momentos mais sombrios da sua vida, e ele carrega com si todo esse peso, toda uma mágoa, toda uma raiva, uma culpa pelos ocorridos, né, na Guerra do Tempo, o que faz de sua personalidade ser mais rígida, mais cascuda. E a forma como o Rusty Davies desenvolve isso, sim, é impecável, né, junto com a dinâmica ali com a família da Rose, toda a trajetória também do doutor e da Rose, e da personalidade dele, as mudanças. Mesmo com isso, ele não deixa o fator cômico de lado, o humor que o Christopher Eccleston dá pro personagem dele, né, as piadas, assim, as expressões faciais são muito legais, são muito divertidas, e ele tem esse jeito mais cascudo, mais rígido, só que ele fica longe ainda de fazer coisas assim que você avalia e fala, nossa, não, esse daqui não é o doutor, tá fora do personagem, o doutor não faria isso. Mas eu acho que é isso. Infelizmente o 9º Doutor é muito injustiçado pelos fãs, que acabam não enxergando esses traços, né, que eu acabei de detalhar aqui da personalidade dele, e como eles funcionam muito bem na prática, como esse desenvolvimento do Rusty
Davis em cima do personagem do Christopher Eccleston, como funciona muito bem. Então isso eu acho que o principal motivo dele estar à frente dos doutores que eu já falei aqui, né? E principalmente dos doutores do New Who, ele ser o meu segundo favorito. É isso aí. Crisão é massa, rapaziada. Dê mais chance pro Crisão, vocês vão entender o doutor dele, vocês vão falar, realmente é maneiro, pô. Bom, seguindo então, agora vamos para o 9º colocado, que ficou com o 6º doutor, do Colin Baker. Eu adoro o 6º doutor, adoro. Eu até tentei colocar ele mais acima desse ranking, mas infelizmente não deu. Eu tive que colocar outros doutores na frente dele. Essa pra mim é a encarnação mais radical do doutor. Eu gosto de intitular ele como o doutor dos extremos. Isso tá até mesmo assim, estampado no seu traje. Todo chamativo, colorido, extravagante, né? Isso acaba refletindo diretamente em sua personalidade ácida. Ele tem um ego infladíssimo a ponto de chegar e dizer que a ideia dele é a mais brilhante, porque ele é o mais inteligente da sala, sabe? Do local ali onde ele tá. O problema do doutor do Colin Baker é semelhante com o da 13ª, da doutora da Jodie Whittaker, que são os escritores, né? O que os escritores acabaram fazendo com o conceito da sua encarnação. Acabou gerando muitas cenas e atos muito problemáticos, como o doutor enforcando a sua própria companion, né? A Perry, logo no primeiro arco, no Twin Dilemma. O jeito que, às vezes, ele trata a Perry como uma cabeça de vento, né? Sei lá, como uma burra, assim. Então, sei lá, às vezes não pega muito bem, fica de uma forma bem errada, assim. Na temporada do Trial of Time Lords, que é uma temporada que eu não sou um grande fã, eles maneiraram um pouco mais, né? Puxaram um pouco o freio de mão nesse conceito dessa personalidade mais ácida, mas a mudança radical mesmo, ela ocorre nos áudios da Big Finish, onde ele se torna o que incrível, por incrível que pareça, cara, talvez o doutor mais bondoso de todos. Eu não tô exagerando. Assim, dá até pra você enxergar um desenvolvimento dessa mudança, mas é algo muito sutil. Fica claro que a Big Finish optou por isso pra não causar, né, as mesmas problemáticas, os mesmos erros que teve na época da série de TV, né, evitando que ele faça umas paradas, assim, questionáveis nas histórias. Mas o que me fez amar ainda mais o 6º Doutor foram as suas excelentes histórias em audiodramas, que eu recomendo muito pra quem nunca ouviu audiodrama ou quer começar. Ele tem uma coleção, assim, de histórias antológicas como Jubilee, Holy Terror, The Nowhere Place, The Reaping, The One Doctor, The Curse of Dravers, entre muitas outras áudios. Também seus companions também de áudio são muito maneiros, destacando talvez uma das minhas companions favoritas de toda a série, que é a Evelyn, uma senhorinha Evelyn que é muito fofa. Ele também acaba viajando com a Charlie, né, que é companion e conhece o Doutor através da 8ª encarnação. É muito maneira também toda a range, os áudios com os dois, a dinâmica entre os dois. Então, eu tentei colocar o Colin Baker, o Doutor do Colin Baker, o 6º Doutor, muito mais acima, mas acabou... Não deu. Os outros que estão à frente dele, eu acabo gostando um pouco mais. Bom, então agora chegando na 8ª posição, temos o 5º Doutor do Peter Davison. Bom, infelizmente, né, junto com o Doutor do Christopher Eccleston, o 9º Doutor, o 5º também acaba entrando nessa categoria de doutores injustiçados, né, e com motivos bem semelhantes. Tá bom, tipo, a era Davison para muitos pode ser assim meio fraca ou de menos destaque, né, o que não vem a ser o meu caso. Eu gosto bastante da era do 5º Doutor. Mas todo o conceito por trás do 5º Doutor, de ser um doutor muito mais humano e com pouquíssimos traços alienígenas em sua personalidade, é muito maneiro e se torna muito interessante ver como ele se comporta em determinadas situações que o põem à prova. E por conta disso, talvez essa seja a encarnação mais heróica do personagem, porque ele sempre está provando em meio a muita vulnerabilidade, a muitas emoções, né? Podemos também enquadrar emoções nisso. Em meio a todos esses obstáculos proporcionados pela sua personalidade mais humana, ele acaba provando em ser uma encarnação muito dedicada, assim, muito heróica, no que se diz até mesmo por seus companions. Só o que o 5º faz pela Perry em The Caves of Androzone é algo admirável. Ele quase se sacrifica por uma pessoa que ele conheceu há pouco tempo. Então, ele não pode estar inserido em uma das melhores temporadas, assim, do mundo. Isso é o que a grande maioria acha, né? No meu caso, eu gosto. Mas a 5ª encarnação acaba sendo de extrema importância, né, para toda a construção geral do personagem do Doutor, no que se diz a moral e ética. Todo esse apreço pelos companions, né, toda a bondade reflete muito no que define o personagem do Doutor, né. Não são muitos os áudios do 5º Doutor que eu já ouvi, mas a Big Finish acaba por trabalhar muito bem, assim, dar um desenvolvimento melhor pro personagem dele, dar uma enriquecida, podemos dizer assim, né. Então fica uma dica aí para os que não são tão simpatizantes com o 5º.
talvez isso pode ajudar você a enxergar mais, a ter mais essa visão, assim, igual eu tenho em relação ao personagem. Eu recomendo muito os áudios dele com a Erin, né, que ela acaba se tornando companion dele. Ela é uma companion do Egito Antigo, uma personagem do Egito Antigo. É uma range assim de áudio, uma sequência de áudios muito maneira. Tem uma bomba horrorosa aí de mau gosto, né, no meio, chamada Necromanteia, que fala pra você pular, porque é uma história de mau gosto. Pulem isso daí. O próprio Davison até brigou com a Big Finish por conta disso, até ameaçou pedir demissão. Mas enfim, eu gosto muito do conceito dessa personalidade do Quinto Doutor, então é por isso que ele ocupa a 8ª posição no meu ranking. Seguindo, então, agora vamos para a 7ª posição, que é o segundo doutor, o Patrick Troughton. Bom, o que dizer do Patrick Troughton, que possui praticamente o mesmo grau de importância para o futuro de Doctor Who quanto o primeiro doutor tem, né? Quanto William Hartnell tem pra série. Porque se você for ver, quase todos os próximos atores que depois vieram interpretar o personagem principal tiveram total influência no segundo doutor. Tanto é que ele é o primeiro a trazer uma personalidade puramente cômica, com todos esses trejeitos atrapalhados, essa imagem mais alienígena, né, do personagem, de um cara que fica evidente que veio de um outro mundo. O primeiro a introduzir a famosa frase: quando disser corra, você corre. Corra! Run! O primeiro a estrear a Sonic Screwdriver, a oferecer e comer Jelly Babies. Todo esse lance de correria ou caçoada a cara dos vilões tem tudo base do Patrick Troughton. E o ator incorpora o personagem de um jeito tão único que é difícil você encontrar alguém que imite ele muito bem. A Big Finish foca mais no áudio, né, na voz. Tem o Fraser Hines, tem o Michael Troughton, que fazem muito bem isso, mas ainda você vê que fica bem longe, né? Patrick tinha um jeito único de incorporar a segunda encarnação. Sem dizer também que a era dele é repleta de arcos muito bons, assim, tem sequências de arcos muito bons. Um grande exemplo disso é a 5ª temporada, né, que é a segunda temporada dele. É uma sequência de arcos muito boas. Ele também tem muito carinho e afeto pelos seus companions, né, como por exemplo, é muito admirável a atenção que ele dá pra Victoria, uma garota jovem que passou por muitas coisas terríveis, mesmo sendo jovem, né, logo cedo. A dinâmica dele com o Jamie é uma das melhores de toda a série. Depois vem a Zoe pra dar um complemento, né, pra deixar ainda melhor essa dinâmica. Não tenho o que dizer, né, o Patrick Troughton é um ícone de Doctor Who, é um cara que tem uma presença de tela, assim, absurda, você fica preso, você quer ver mais cenas dele, e assim como o William Hartnell, pra mim, ele tem praticamente o mesmo grau de importância, assim, mesmo nível, sabe, tipo, pra série, é muito divertido ver ele em tela, então eu amo demais, eu gosto demais do segundo Doutor. Bom, bora lá então, agora na 6ª posição temos o 8º Doutor do Paul McGann, interpretado pelo Paul McGann. Olha, eu acho que todo mundo deveria fazer um esforço pra se aprofundar mais no 8º Doutor, tipo, indo atrás das histórias dele, nas outras mídias como HQs, os livros e principalmente os áudios, que eles são primordiais, né, pra toda a moldagem do personagem do Paul McGann. Sobre o filme, eu gosto dele, eu acho bem maneiro, mas entrega uma impressão do 8º bem limitada e muito mais humana, sendo um pouco diferente do que ele realmente é. Quando você pega pra ouvir os áudios, você vai entender do que eu tô falando. Ele tem sim esse lado mais romântico, mas não no sentido de ser, tipo, mulherengo, mais romântico, mas no sentido de charme. Ele é um senhor gentleman, sabe? Ele é um cavalheiro, ele tem uma entonação de voz, um vocabulário requintado, de uma formalidade invejável. Na maioria das vezes, ele demonstra ser uma figura muito calma, com uma serenidade a ponto de você pensar que talvez a 8ª encarnação, o 8º Doutor, seja a mais completa assim e mais bem dosada no que se diz de personalidade, né? De atitude, de caráter, de ética, sempre se mostrando ser uma figura muito intelectual. E cara, de verdade, os companheiros do 8º, digo, pelo menos os dos áudios, são muito bons, cara. Tipo, principalmente a Charlie, que entra fácil no meu top 5 de companheiros favoritos e sinceramente é uma das personagens melhores, que foram melhores desenvolvidas assim de toda a série, da história de Doctor Who. Digo, sem brincadeira mesmo, todo o arco dela da Teia do Tempo, da Web of Time, é algo imperdível, sem contar na dinâmica entre os dois, né, do 8º Doutor com a Charlie, que, putz, velho, você acaba adquirindo, assim, criando um carinho tão grande, um envolvimento tão grande, que quando eles se separam, dá uma dor, assim, você fica chateado. Também tem o Kyrus, que é muito interessante, personagem muito interessante. Ele também viaja com a Mary Shelley. A Lucy Miller eu não sou tão fã, não sou um grande fã, mas existe uma possibilidade muito grande de várias pessoas
pessoas gostarem dela. A Molly também é legal, Liv Tyler, entre outros companions bem maneiros do oitavo. E como eu disse, é muito diferente do filme. O oitavo ele tem muitos traços alienígenas, só que de um jeito mais intelectual. Ele não é totalmente humano como é retratado no filme. Eu recomendo muito que você invista e, sei lá, se esforce aí pra tentar conhecer mais a fundo a encarnação do oitavo doutor, personagem do Paul McGann, que eu tenho certeza absoluta que esse doutor vai te conquistar muito, assim. E, cara, a voz do Paul McGann é a melhor voz que tem pra se ouvir em audiodrama. É muito boa. É viciante, assim. É uma parada, tipo, você fica, caraca. Chegamos, então, agora no meu top 5 de doutores favoritos, deixando bem claro que, a partir daqui, foi muito difícil ranquear esses próximos 5 tópicos, né? Esses próximos 5 doutores. Com exceção do primeiro colocado, é claro, né? Mas eu fiquei trocando as posições deles igual um doido. Então, tipo, o quinto colocado poderia muito bem ser o segundo, como o terceiro colocado podia ser o segundo, ou o segundo podia ser o quinto. É uma diferença, assim, cara, de muita pouca coisa. É bom deixar isso bem claro a partir daqui. Beleza? Então, bora lá, então. Começando, então. Top 5, na quinta posição, temos o quarto doutor do Tom Baker. O que dizer, né? O cara é um ícone de Doctor Who. O cara é um gigante, é um monstro. Talvez seja o único dessa lista que depois de muitos anos ainda se mantém até os dias de hoje muito popular. Toda a importância grandiosa que o quarto teve pra série, principalmente no que existe de popularidade, é absurdamente colossal. E falando do quarto Doctor em si, ele é totalmente contrário do quinto. Se o quinto ele é muito mais humano do que Alien, o quarto Doutor ele é puramente Alien e muito, mas muito pouco humano. Isso é o que chama mais atenção em sua personalidade, porque ele tem uma visão, uma percepção das coisas que o cercam diferente de nós, diferente dos humanos. Às vezes acontecem coisas alarmantes, assim, todo mundo tá lá, nossa, meu Deus. Aí você olha pro quarto doutor, ele tá lá, tipo, de boas no canto dizendo, é assim mesmo, é o curso natural das coisas, tinha que acontecer desse jeito. Aí ele pega a TARDIS dele e vai embora, tipo, numa boa. Eu gosto muito quando o Dr. Who mostra ao seu público, na verdade ele lembra o seu público que o cara que tá lá dentro daquela cabine espacial é um cara que veio de um outro planeta, ele é diferente, entendeu? Ele é fora da casinha, do que tudo que tá do lado de fora da cabine policial dele, da nave dele, da TARDIS. E o jeito único que o Tom Baker, como ele moldou, incorporou o seu personagem, é tão único que o ator, ele tá até hoje tentando desvincular do personagem. Ele sempre tentou driblar isso durante o resto da carreira dele, depois que ele fez o papel em Doctor Who, e ele nunca conseguiu. Porque, cara, não tem como. Você vê esse cara, você vê a foto desse cara, não tem como você não dizer que esse cara não é o doutor. Você fala, mano, esse cara é o doutor, velho. E a presença de tela dele é muito diferente dos outros. Ele te prende de um jeito, assim, pra assistir. Você quer ver mais cenas dele. Ele tem um jeito cômico de fazer humor, caçoando dos vilões. As piadas, as expressões faciais, o lance das Jelly Babies. Visualmente, ele é um cara alto, né, com longos cachecóis coloridos. Então, acaba sendo algo muito atrativo, muito chamativo. E a própria BBC tomou conhecimento disso, né? Não é à toa que ele ficou 7 anos como quarto doutor. Ele tem 7 temporadas na série de TV. Fora os áudios também, que saiu em inúmeras boxes aí, inúmeras histórias nos áudios. O Tom Baker, cara, o quarto doutor, é impossível de ficar fora do meu top 5. Assim, eu amo demais, é muito bom o quarto doutor, é muito engraçado, é demais. Bom, seguindo então, na quarta posição, que vai ser uma surpresa pra muitos, principalmente para aqueles que viram a versão antiga desse ranking, porque é o sétimo doutor, interpretado pelo Sylvester McCoy. Quando eu tive os primeiros contatos com o sétimo doutor na série de TV, esse doutor nunca conseguiu me ganhar. Assim, eu até tinha uma certa dificuldade de distinguir as personalidades do sétimo doutor. Eu não sabia se ele era um personagem mais cômico, tipo um palhacinho baixinho engraçado, ou ele era um cara mais obscuro, ou mesclava os dois. Mas o que me fez transparecer melhor isso tudo e notar como o doutor do McCoy é muito mais interessante comparado aos outros, né, os outros doutores, outras encarnações, foram os áudios da Big Finish. O pessoal que se segue lá no Instagram sabe disso. Há um tempo eu decidi ouvir todos os áudios do sétimo doutor de ordem cronológica. É claro que isso ainda está em progresso, né? Eu já ouvi uma porrada de áudio dele, mas no momento que eu gravo esse vídeo, eu estou bem perto de chegar nos áudios que antecedem o filme do oitavo, o chamado período dos áudios do sétimo doutor velho. Mas o que difere muito o sétimo doutor dos demais é como ele sempre é um doutor imprevisível nas aventuras. Porque o sétimo, ele tem um jeito de lidar, uma forma muito diferente de enxergar, assim, as aventuras, as problemáticas, né? Ele enxerga todos os envolvidos, seja os vilões, seja os companions, seus
associados como peça de um jogo de xadrez. Então, muitas das vezes, ele convence um público a acreditar que ele não sabe de nada ali, sabe? Tipo, numa determinada situação, numa determinada aventura. Mas, na verdade, foi ele que posicionou, manipulou e orquestrou todas as peças envolvidas na problemática. Eu costumo dizer que o Sétimo Doutor, ele não costuma escolher um lado da moeda, né, pra ficar de um lado. Mas sim, ele costuma estar dos dois lados. Porque ele tem como objetivo executar o seu plano. Que o plano dele dê certo. Então, o que for preciso ser feito para isso, ele vai fazer. Ele vai mover essas peças para que elas conspirem, fazendo o seu plano ter um sucesso. É claro que isso cria inúmeras situações que você chega a questionar a própria índole do personagem, como por exemplo no áudio Protect and Survive, ele insere os dois companheiros dele, né, que é a Ace e o Rex, propositalmente em uma realidade desconhecida, e os dois passam por uns bocadas assim, tipo uns perrengues, né, e tudo isso é a fim de seu plano dar certo, do plano dele dar certo, entendeu? Então ele quase sempre é imprevisível. O Sétimo Doutor é sempre empenhado em ter o controle de tudo, de cada fragmento, de cada peça. Ele é um doutor muito detalhista. Isso acaba tornando ele uma encarnação diferenciada, totalmente previsível e muito interessante de se observar, né, do que ele vai fazer a seguir, do que ele vai fazer nessa história. Então é isso, cara. Depois de ter todo esse contato com os áudios, né, depois de ter transparecido melhor, assim, quem de fato é o Sétimo Doutor, eu passei a amar até mesmo a série de TV, né, tipo as temporadas dele em episódios, em arcos, a série de TV mesmo, né, porque eu não era não tinha grande apego, assim, e hoje em dia, cara, uma das minhas eras favoritas de toda a série, assim, contando até mesmo como o New Who. E olha só, se no vídeo passado ele ocupava a última posição, hoje ele se encontra no meu top 5 de doutores favoritos, pra você ver só. Agora então chegamos no top 3. E na terceira posição nós temos o 12º doutor, Peter Capaldi. Seria impossível deixar o Capaldi de fora do meu top 3, sendo que foi por ele que eu introduzi a Doctor Who. Eu lembro até hoje o quão doloroso foi ver a primeira cena de regeneração. Foi uma das que mais me pegou, assim, emocionalmente, de verdade. Mas eu acho que o maior trunfo desse doutor é a capacidade de prender o público com sua excepcional presença de tela. A forma como o ator incorpora e reproduz seu personagem é uma coisa assim, tipo, de outro mundo. Isso fica nítido até mesmo em situações onde os episódios são ruins e a gente ainda consegue tirar um pouco do proveito desses episódios com a performance do Capaldi. Sem falar em todo o desenvolvimento que o 10º Doutor tem durante a sua jornada. Ele começa igual, mais ou menos uma espécie de 6º Doutor, obviamente que menos radical e fugindo de ser algo problemático. E aos poucos ele segue a trajetória de desenvolvimento de personagem do 1º Doutor. Ele começa bem rude, cascudo, e depois ele vai amolecendo aos poucos. Né? Ele vai se tornando um doutor mais bondoso. Tem todo esse conceito também em cima de um grande questionamento dessa encarnação, que ele pergunta a si mesmo se ele é um bom homem, se eu sou uma boa pessoa. O Steven Moffat trabalha muito bem isso nas 3 temporadas do 12º, lembrando ao público que o doutor também cometeu erros, ele também sente medo, também tem seus arrependimentos. Ele começa a questionar, será que eu realmente tenho o direito de decidir o futuro do destino das outras espécies? Isso me enquadra como um enorme egoísta. Ele começa a fazer vários questionamentos e em cima de toda essa reflexão ele acaba reconhecendo o que já fez, né? Ele acaba reconhecendo os seus erros, até que ele pede para não chamarem mais ele de herói. Ele até mesmo disse que ele não é um herói. E aí depois tem a mensagem mais maneira, que depois de um tempo de desenvolvimento de personagem, ele lembra o que faz e por que ele faz isso, que é salvar pessoas, salvar planetas, porque esse é o propósito principal do personagem, do doutor. E você junta esse conceito com a forma como o Capaldi entrega isso, a forma como ele incorpora seu personagem. Talvez é impossível não enxergar o quão o 12º doutor é uma encarnação brilhante, assim, muito bem moldada. Sem dizer que você sente que o ator tem uma certa paixão enorme por Doctor Who, né? Diante de inúmeras referências à série clássica, o pessoal costuma até intitular o seu doutor como um doutor do Classic Who, no New Who, né? Que se encontra no New Who. Então é por esses motivos, inúmeros motivos, que, cara, não poderia deixar de fora o 12º doutor, o Peter Capaldi, nesse meu top 3, né? E também tem o fato de eu ter começado Doctor Who com ele, né? Ter me introduzido a Doctor Who com o 12º. Seguindo então, agora vamos para o segundo colocado, que ficou com o 1º doutor do William Hartnell. Tudo bem, o 1º doutor muitas das vezes demonstra certas limitações. Vários de seus arcos, os Companions acabam fazendo o papel de protagonista. É um doutor que não é muito ágil, ele não corre por
conta das condições, né, do ator, do William Hartnell na época, mas pra mim esse é o ponto que me faz gostar muito dele, porque mesmo diante dessas limitações, o Dr. do Hartnell ainda consegue ser o ancião sábio comparado às outras encarnações. Então, ele age mais pela mente, mais com inteligência do que por outros meios, ou do que pela ação. E eu não digo isso só por mim não, mas a própria série deixa bem claro, como por exemplo, todo o tratamento respeitoso que eles deram pro primeiro doutor em The Three Doctors, por exemplo. E além disso, a Era Hartnell muito provavelmente é a minha segunda favorita, só perdendo pra ela do terceiro, né? Eu adoro toda a relação que ele tem com seus companions e principalmente o desenvolvimento, que assim como o 12º, o primeiro doutor começa como um velho sem paciência, rude, querendo jogar o Ian e a Bárbara fora da TARDIS. Mas com o tempo ele vai aprendendo, ele reconhece que as pessoas que o cercam podem se tornar importantes pra ele, sabe? Aí ele vai amolecendo, a ponto até mesmo de chegar a lamentar quando se depara com despedidas, né? Com novas despedidas, como por exemplo, o jeito que ele fica indignado e triste com o Ian e a Bárbara por decidirem não querer mais viajar na tarde, né? E quererem voltar lá pra Londres de 1965. Todo aquele discurso ultra mega triste também dele no final do The Massacre, né? Em relação ao Steven. E até mesmo com a Dodo, né? Que é considerada aí uma das companhias menos notáveis de toda a série. Ele demonstra ficar meio que indignado, um pouco triste por ela não avisar pessoalmente a ele, né? Que não queria mais viajar, ia ficar lá mesmo em Londres, lá em War Machines. Então é isso, eu amo demais também os trejeitos do Hartnell, de segurar a lapela do traje, os... que ele faz, as brigas que ele arruma com os seus companions, o jeito mal-humorado peculiar dele, né, que ele tem. É algo muito divertido, assim, de se assistir. Eu gosto muito da era dele. Então, eu acho que esses são os principais motivos do primeiro doutor ser o meu segundo doutor favorito. Eu acho que todo o desenvolvimento de personagem dele acaba até mesmo sendo um enorme aprendizado, né, para todo mundo. Nessa vida nós não estamos sozinhos, nós precisamos das pessoas ao nosso lado, né. Tem pessoas que amam e vão um dia começar a nos amar, né, e vão amar você também. Então é isso. Gosto muito do nosso Hartnell, do nosso velhinho William Hartnell. Bom, então chegamos à primeira posição, que para aqueles que acompanham o canal já há um tempo não vai ser surpresa nenhuma, que obviamente que ficou com o Jon Pertwee, o terceiro Doctor. De todas, essa é a encarnação que eu mais admiro do Doutor. Pra mim, ele é uma figura de um verdadeiro herói, um personagem exemplar em vários quesitos. Carrega uma causa e uma postura pacifista, sendo contra a matança, contra a guerra, a favor de resolver as coisas na conversa, que é, além de ter um afeto gigantesco com o próximo ou com qualquer forma de vida, principalmente de suas companions, né? É um tipo de carinho assim que ele tem, que é muito admirável, e mesmo que ele fale em seu objetivo de apaziguar a situação, a problemática, pode ter certeza que ele vai insistir em fazer, em resolver as coisas dessa forma até o fim, sabe? Até o fim. Ele tem toda essa postura, né, de uma figura de um herói assim, sendo muito formal, responsável. Ele transmite uma segurança enorme, não no sentido de ser uma afronta, sabe? Ou de uma forma agressiva, mas sim pelos seus princípios. E mesmo com essa formalidade, o Jon Pertwee ainda consegue entregar um humor bem inteligente e divertido. Sem dizer nos belíssimos e maneiríssimos trajes do terceiro doutor, que pra mim é o meu favorito, assim. São os meus favoritos comparado aos outros doutores. Infelizmente, é claro que acontece algumas incoerências com a personalidade dele, mas isso tudo tá mais associado a uma má escrita de um escritor específico do que a verdadeira essência do personagem. Como, por exemplo, sei lá, um episódio ele fala que é contra a violência, mas depois, umas cenas depois, ele deita na porrada lá um monte de guarda lá do vilão lá, usando suas técnicas de karatê venusiano. Assim, é muito divertido essas cenas. Ele até mesmo fala que é mais pra desnortear os seus adversários do que algo com um propósito mais cruel, do tipo matar ou machucar e etc, causar danos, né? Sem dizer que na era de Jon Pertwee a gente adquiriu um carinho enorme, assim, com tudo que compõe ela, com a Unity, o Brigadeiro, a Liz, a Joe, a Sarah Jane. Tem a introdução do mestre, né, que é interpretado pelo cônico Roger Delgado, a Bess, a dinâmica entre Doutor e Unity, a dinâmica entre mestre e Doutor,
Doutor, né? As histórias, as sequências de arcos, um arco bom atrás do outro, de verdade, assim, sempre disse isso aqui no canal, eu não consigo titular uma história sequer da Era Portrait como ruim. Então, acho que é isso, sabe? O Terceiro Doutor é o meu doutor favorito por conta dessa verdadeira essência exemplar do seu personagem. Carrega causas em pró à paz, anti-violência, né? Ele tem todo um carinho também com seus amigos e companions, o tornando a versão mais admirável todas, assim, comparado aos outros doutores. Pelo menos pra mim, sei lá, né? Não que os outros não sejam, mas enfim, vocês entenderam? E bom, então é isso, esse foi o meu ranking de doutores favoritos. Agora eu venho pedir para vocês montarem os seus rankings aí nos comentários, ou sei lá, se você quiser comentar algo sobre o vídeo ou sobre qualquer outra coisa, deixar o seu comentário. Ficaria muito feliz com isso. Lembrando que tudo isso é apenas a minha opinião, você tem total direito de discordar como de concordar, eu não tenho problema nenhum com isso, tá tudo bem, fica à vontade, a sessão de comentários aí estão abertos para vocês. E é isso, né? Novamente eu peço para que você deixe o seu like, caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, que isso, cara, vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para poder também ver novos conteúdos aí de Doctor Who. Agora o canal tá bem ativo. E compartilhar com os seus amigos. Compartilhe aí com seus amigos que conhecem Doctor Who ou que queira conhecer Doctor Who, que ainda não conhecem o Até Tardes Demais. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Tchau. Lá vou eu. Até mais. Fui.